Pronto, vamos continuar aqui onde a gente parou com o texto. Nós paramos aqui na história que eles se candidataram antes do berço. Quer dizer, antes de encarnar, essa turminha aí, especialmente a turma que trabalha lá na saúde, né? Que estão, esses que faleceram vários, eles estavam já, por conta de alguns débitos que eles tinham, eles escolheram cuidar das pessoas. E eles continuam, pelo que ele fala, retornam sob carinhoso amparo e prosseguem auxiliando, né? Assim que eles saem da perturbação e dos primeiros cuidados, eles prosseguem. Então, ele fala aqui, fosse a sociedade, Miranda continua refletindo, fosse a sociedade mais consciente da sua origem divina e dos incontáveis recursos espirituais que podem auxiliar o ser humano a prosseguir na indumentária carnal, as forças dos dois planos da vida se uniriam em benefício da causa comum, a conquista do progresso moral. O que a gente precisa fazer? Conquistar o progresso moral, que só assim a gente vai evoluir. A nossa evolução depende disso. Agora, vamos lá ver se isso já foi falado alguma vez. Vocês já escutaram isso quantas vezes, né? Que a gente está aqui toda hora recordando assunto que a gente já estudou diversas vezes. O livro dos Espíritos, daqui a pouco a gente está sabendo até as questões, de tanto que a gente repete. Na questão 117, Kardec pergunta: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? A resposta é: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Então, olha lá, temos o desejo aqui, a vontade nossa, precisa da nossa força de vontade, ter vontade de alcançar essa perfeição, não a perfeição absoluta, a relativa, a gente sabe. E a submissão à vontade de Deus. Porque quando vem uma coisa que o Pai Nosso fala, seja feita a sua vontade. Aí vem uma coisa que você não tem controle, que você não entende por que aquilo aconteceu com você, aí tem pessoas que se revoltam. Então, não estão submissas a essa vontade, que não dependia de você. Né? Às vezes, aí, de um parente nosso, de um ente querido, vai embora para o plano espiritual, acontece um acidente, uma coisa gravíssima, séria, você perde tudo que tem e agora tem que sair, não tem dinheiro, às vezes, nem para poder pagar suas contas. Tudo isso, essa pandemia que trouxe isso para muita gente, né? Essa pandemia é uma das que a gente tem que estar submissa à vontade de Deus. Então, vai ajudar a progredir na hora que você consegue isso. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E aí os espíritos ainda terminam, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, é o que a gente sempre pede. O homem de bem, lá Kardec fala do homem de bem, é aquele, a gente sabe lembrar, que o verdadeiro espírito é aquele que faz esforços. Pelo menos você já está se esforçando para modificando a sua vontade em relação ao que você precisa vencer, suas más inclinações. Então, se você está se esforçando, já é um ponto positivo. Pelo menos, primeiro, você já está consciente que precisa mudar. Que essa consciência vem do seu autoconhecimento, que não é mole, gente. A gente sabe, tem gente que fala assim, eu não sou orgulhosa. E a pessoa tem várias ações nesse sentido. Eu não sou no caso, me melindro com as coisas, eu não sou egoísta, e às vezes você está fazendo uma coisa que você não está percebendo que aquilo é um egoísmo. Aí você cuida toda da minha família, eu tomo assim, conta das coisas da família toda, só a família, tá? E o resto? Não, mas eu cuido da família toda, então, assim, família, os filhotinhos, os filhinhos, até os cachorrinhos tomam conta, né? Os cachorrinhos cuidam bem dos seus filhotinhos, mas e o resto? Aquela hora que você gasta o seu tempo para ajudar uma pessoa sem esperar nada em troca, uma pessoa que você nem tem nada a ver com a pessoa. E você vê uma pessoa com um problema qualquer e você vai lá e naquele impulso, você levanta e vai para ajudar, né? Às vezes uma coisa que está acontecendo, você pula para poder fazer aquilo. Esses aí também são os nossos esforços. Então, quando a gente começa a ter isso já, né? Essa situação que vem de dentro da gente, isso é muito bom. A gente está consciente, faz aquilo porque quer, né? Porque está esperando os outros falar obrigada, não tem que esperar nem uma obrigada, nem agradecimento. Faz o que você pode fazer para ajudar. E a gente já fica feliz com isso, né? A gente já sente aquela energia de volta. E a 910, que vai falar que pode um homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões?
essas más inclinações ali, a resposta é: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, que aqui seria o nosso, né, anjo da guarda, ou, né, que você pode chamar, ou até os santos, que a pessoa tem a sua devoção, bons espíritos, Jesus, seja quem que você está acostumado a pedir, pedir com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente auxílio, porquanto é essa a missão deles, né? Então, assim, a gente sabe, a oração, eu acho, tá? Em primeiro lugar na oração, que a gente for fazer qualquer oração, a gente tem que começar agradecendo, porque a gratidão ela já é uma oração, mas é o que eu acho que prepara, que abre o seu canal, limpa o nosso canal de comunicação. É a hora que abre aquela conexão, porque a primeira coisa que a gente está é grato por milhares de bênçãos. Toda a gente está aqui conversando, a gente tem um corpo que faz, a gente tem os sentidos, o ouvido, a visão, a fala, você se movimenta. Isso, só essa saúde aí que a gente tem, seja do jeito que for, já é uma benção. Então, eu acho que começando com o seu agradecimento, a gratidão, daí você vai para os pedidos. Então, pede para ajudar, né? Não é pede para tirar aquele da sua vida. Ai, meu Deus, tira isso. Não, meu Deus, me dá força, né? Me ampara, Jesus me ampara, para que eu possa ter força para passar por essa situação, que eu possa ter sabedoria para poder, né, resolver isso aqui. Por aí você vai conseguindo se melhorar. Então, aqui estão a conquista do nosso progresso moral, né? É dessas que tem uns conselhos, né? Para que a gente fazer. Vai lá para você fazer os seus esforços, vai suas orações. Nesse caso, a gente precisa prestar atenção, né? Sempre. O que vocês acham? Hoje em dia, Su, em tudo que você, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, né? Você vê tanta gente, você a gratidão. Mas se as pessoas soubessem realmente o sentido da gratidão, não colocariam com tanta facilidade nos lugares onde que eu vejo colocar. Porque, na verdade, será que elas são gratas por aquilo? São gratas pela vida, entendeu? São gratas pelo dom que Deus deu, pela dificuldade de viver. Às vezes eu atendo, eu trabalho num lugar que é muito, você sabe que é muito ruim, porque as pessoas vão lá obrigadas, né? E as pessoas te agridem, sabe? E falam assim: a senhora está me prejudicando. Aí, de vez em quando, eu pergunto assim: a senhora me conhece? Eu conheço a senhora? Ou eu conheço o senhor? Por que eu vou lhe prejudicar? Sabe? Que, às vezes você está tentando ajudar a pessoa e a pessoa está falando que você está prejudicando, porque por nada. Por que você vai prejudicar uma pessoa por nada? Sabe? E às vezes, quando eu sinto que a pessoa assim, é muito difícil, aí eu realmente eu peço a Deus, sabe, que me dê serenidade, porque às vezes a vontade que você tem é avançar na pessoa, porque você está te agredindo por nada, entendeu? E aí você fala assim: meu Senhor, eu não peço nem força, eu peço serenidade para poder entendê-la, entendeu? Porque, na verdade, eu acredito, eu também estou insatisfeita com o governo, eu também estou insatisfeita em pagar impostos, mas só que os contribuintes não entendem isso, entendeu? E aí eles te agridem muito. E aí, quando as pessoas falam assim: gratidão, 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 eu não sei se eu fico tão grata com isso, entendeu, Su? Eu sei que é aprendizado, sabe? Eu sei que é aprendizado para a gente ter. Mas também é muito difícil você encarar isso todos os dias, sabe? De segunda a sexta, todos os dias. Geralmente, no seu dia a dia, você tem 2, 3 pessoas tentando, sabe, te agredindo, né? De graça, porque, na verdade, é, 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 é de graça, porque eu imagino se eu vou prejudicar uma pessoa por nada. Ah, nem por preguiça eu faria isso, entendeu? Nem por preguiça prejudicaria uma pessoa. Principalmente por, né? E é tão difícil, sabe? Às vezes, eu não sei se eu agradeço a Deus o suficiente tudo que Ele já me deu, entendeu? Mas, pelo menos, todo dia, quando eu levanto, eu peço: Senhor, obrigada pelo dia. Isso eu agradeço. Mas eu não fico botando grata, grata, gratidão, porque eu acho assim tão... Se tornou uma banalidade hoje em dia a palavra gratidão, entendeu? E não é por aí, não é por aí, entendeu? Acho que a gente tem que ter muita consciência para usar a palavra gratidão.
entendeu? Então, eu acho que se eu não posso ser grata, pelo menos eu quero ser serena para poder fazer as coisas certas, entendeu? Tá certo, cada um tem que pedir o que precisa mais, né? No teu caso aí, você tem que pedir isso e cada um vai ver onde o calo aperta, né? Onde dói o calo. Vamos aqui, então, para continuar o texto. Miranda vai dizer que eles, no caso, que como eles estavam trabalhando ali, eles estavam ao lado de cada enfermo para confortar-lhe a alma, atenuar-lhe o pavor da morte e ajudá-lo, quando necessário, a libertar-se da realidade das células em decomposição para adquirir a harmonia essencial à felicidade. E logo após a morte, eles conduziam os espíritos aos hospitais espirituais, onde eles se refaziam espiritualmente. Aí ele diz que as atividades nos acampamentos hospitalares de emergência eram muito complexas, né? Ele explica um pouquinho lá, mas não entra em detalhes. E aí ele vai dizer que aqueles que desencarnam enquanto salvam vidas são credores do carinho dos benfeitores. No caso aqui está especificamente os profissionais da saúde que estavam trabalhando com a Covid, né? E eles dizem que eles são credores pelas lições de sacrifício que se expõem. Eles propiciam, e aí uma coisa, nessa época, eu até botei a data mais ou menos, que a época, eles propiciam tempo para que as vacinas salvadoras possam ser conseguidas. Então, isso era mais ou menos em junho e julho, lembra que eu falei no começo do estudo hoje, porque já tinha passado aquele tempo de maio, aí estamos em junho, julho vai dar diminuída, vai dar uma diminuída nos casos, e aí logo depois, no final de julho, começa a aumentar de novo e vem a segunda onda. Então, ele aqui está falando ainda que vai chegar a segunda onda. E, no caso, essas estavam estudando já as vacinas, né? Pesquisando. E ele fala que isso aconteceu com anteriores epidemias e calamidades, hoje que estão sob controle, né? No caso, essas epidemias. A linha de frente do amor e da caridade se encontrava amparada ao máximo, mas alguns dos seus membros deveriam passar como cobaias para auxiliar o processo de entendimento da conduta do vírus, especialmente nos pulmões e coração. Então, se a gente vê que essa linha de frente, né, também, não tem só os que iam morrer para poder, porque agora vão trabalhar do outro lado. Também tinham que estar ali para trabalhar, estavam se prestando para ser cobaia, enquanto estavam testando alguns medicamentos, inclusive, né? Que a gente fala aqui, e ver o entendimento da conduta do vírus, que até hoje acho que ninguém consegue entender direito esse vírus. E cada hora fala uma coisa e esse vírus age de milhares de maneiras, né? A gente sabe, os médicos que trabalham com isso é que sabem, né? E aí, especialmente nos pulmões e coração, no caso aqui que eles estavam trabalhando diretamente. Ele fala, esses mensageiros da esperança, que não se poupam aos esforços de atendimento a seus pacientes e enfrentam a desencarnação com ética e grandeza moral, sem queixar-se dos fatores que lhes propiciaram o sacrifício humano, volverão ao mundo melhor. Então, eles saindo daqui agora, eles só vão voltar agora, eles já ganharam uns méritos aí, né? Um acréscimo aí de mérito, que eles voltarão no mundo melhor, onde fluirão as bênçãos que ora agasalho, que agora estão tendo, né? Estão plantando aí, contribuindo em favor da saúde terrestre. Então, esses que estão saindo, pessoal, ai, coitado. Não, se saiu do que tinha que sair, voltarão, inclusive até melhor que a gente, lógico, porque eles já vão fruir de muitas bênçãos, porque contribuíram em favor da saúde terrestre. Miranda comentou a respeito do esforço dos companheiros no auxílio aos irmãos comprometidos com a ignorância. E ele quer falar daqueles obsessores, né? Que eles estavam vitimados por perseguidores cruéis que se comprazem em atormentá-los na etapa final. Então, ele diz que o trabalho, como estava acontecendo sobrecarregado na Terra, né, semelhante aos hospitais de pacientes na Terra, né, também estavam cuidando daqueles que desencarnavam necessitados de urgente socorro, para evitar-lhes vários comprometimentos, entre eles o da vampirização. Imagina, era 1.000, 2.000, não sei quantas mil pessoas morrendo por dia. Então, o trabalho deles também estava super sobrecarregado, pegando e muita equipe ajudando, cada hora era um que desencarnava com o obsessor junto, e aí eles ajudando para livrar da vampirização, que foi isso, que ele, desde o início do livro, ele fala que eles estavam lá para ajudar, né? E aí ele também comenta que, infelizmente, se desenham na Terra técnicas para a medicina espiritual, na qual a terapia dos passes, da oração, da água magnetizada é recomendada aos pacientes, especialmente na área da cardiopatia. A gente sabe que isso já está existindo já
algumas dessas terapias, né, que estão introduzindo, deixando introduzir isso nos tratamentos, e estão vendo até umas pesquisas, a gente já sabe, tem até pesquisa sobre o passe, né, da oração, e para as pessoas, especialmente na área da cardiopatia. Aí vai falar que o doutor Eudalbo, que permanecia estudioso do vírus, além da vida terrena. Ele era virologista aqui e continuou estudando vírus lá. Olha que legal, né? Pessoa que faz um trabalho que gosta, muita benção saber que você vai continuar fazendo, você está lá no seu hospital, continua trabalhando em outra dimensão, numa vibração bem mais em conta, porque o pensamento é que manda. Eu fico imaginando isso, parece até aqueles filmes de fantasia, né? Que a pessoa imagina o negócio aparece, faz um movimento com a mão e aquilo que ela pensou aparece, que, na verdade, você vai manipular, né? Vamos plasmar muita coisa com o pensamento quando você está, né, um espírito mais superior. Então, e todos esses trabalhos estudando o vírus. Mas ele vai explicar que a gravidade paira sobre a humanidade, considerando alguns países que se têm dedicado a criar vírus perigosos ante a possibilidade de uma guerra biológica, utilizando-se dos estoques armazenados de muitos deles, que são mais poderosos do que quaisquer outros instrumentos de destruição convencional ou nuclear. Não é a primeira vez que eles vão tocar nesse assunto, que o vírus está no laboratório. Em momento algum falou que esteja aparecido aqui por alguma outra razão. Eles falam da história de criar vírus no laboratório. Então, ele fala, e aí ele vai dizer, né, que isso também, essa história de ter essa guerra biológica aqui. Ele fala, com as atuais perspectivas filosóficas e morais que campeiam na cultura moderna e a exaltação do crime, das perversões, que incluem a legalidade de tudo que se pretenda fazer, por aquela história, velha história que ele repete, a pessoa pode fazer qualquer coisa, é o relativismo moral. Tudo é permitido. Cada um tem seu livre-arbítrio, tudo é permitido. Mas não é bem assim. A gente sabe que existe uma ética moral, a moral do Cristo. E aí não é coisa de beata nem carola. Está aí. É a lei de Deus. Então, infelizmente, quem não estiver nessa vibração, nessa sintonia, não pode acompanhar, não pode, fica aqui. Vai ficar no planeta que eles possam. Quem quiser sair para ir para o planeta para continuar nessa sintonia, aqui não vai dar pé, porque aqui vai ter que modificar. Nós vamos entrar com outra moral. Então, ele fala que essa legalidade, que tudo que você pode fazer, né? E isso aí não vai ser difícil, uma ruptura diplomática entre países com laboratórios poderosos e muito bem armazenados. Então, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, um se aborrece contra uma coisa, e já estão com os países equipados. Ele fala, dirigidos por homens e mulheres inescrupulosos, que perderam respeito a si mesmos e à humanidade, por extensão, o respeito a Deus e ao espírito imortal que todos somos, no momento, podem passar das ameaças bombásticas às ações covardes e subterrâneas, como eu talvez prefiro. Então, aí é o medo dele, né? O caso se alerta que qualquer coisa pode acontecer por conta disso aí, né? As pessoas todas fora da vibração normal já estão desequilibradas mesmo. E aí ele conclui aqui dizendo, enquanto os sentimentos humanos estiverem sob os conflitos da negação divina e as aberrações das filosofias de ocasião, destrutivas da dignidade, do equilíbrio da criatura em relação ao universo e às leis soberanas, haverá a proliferação dos males que a mente propicia. Olha que parágrafo cheio de coisas importantes. Conflito da negação divina. Um monte de gente diz que Deus não existe, esse Deus aí, que Deus é esse, que mata todo mundo, que deixa morrer assim, que deixa acontecer tal coisa. Aberrações de filosofias de ocasião. Tem um monte de filosofia aí materialista, nihilista, né? Que acha que tudo morreu, acabou, que tudo pode ser feito, que destrói a dignidade e o do equilíbrio da criatura em relação ao universo e às leis soberanas, é o que eu acabei de falar, é a lei soberana, é a lei natural, a lei divina, a lei de Deus. Está aí, pronto, é essa, é o que temos para hoje. Quem quiser seguir, que siga. Enquanto, então, acontecer isso, vai ter sempre essa proliferação dos males que a mente propicia, porque somos nós que montamos, criamos tudo que está ao nosso redor. Então, enquanto a gente não mudar, né, a mente, no caso, todos que estiverem já numa sintonia melhor,
aí vamos estar com essa situação aí, meio braba aí do planeta. Vou continuar aqui para depois a gente comentar, fica mais fácil. Quero ver se dá tempo de passar um PowerPoint ainda depois. Então, os grupos de benfeitores, no entanto, visitavam as entidades hospitalares, procurando auxiliar os servidores devotados da linha de frente, encorajando-os e transmitindo-lhes forças nos momentos de desfalecimento pelas largas horas de vigilância e trabalho, que não lhes permitiam repouso ou a renovação das energias. Isso a gente viu, né? Eu não vi muito jornal, não, mas em alguns momentos eu via umas propaganda e mostrava a pessoa sentada no chão e os profissionais chorando, e não podiam voltar para casa porque já estavam vendo que o negócio estava pegando muito, ficavam até com pena de sair, e isso aconteceu muito, e ele fala que eles estavam lá, do lado deles, ajudando eles, né? Também havia os amigos especializados em atender os pacientes de emergência que necessitavam de intubação, e os hospitais não dispunham de equipamentos insuficientes. E aí eles ficavam fazendo o quê? Aplicando os recursos espirituais e afastando os seus adversários desencarnados, que os pioravam com seus fluidos tóxicos e as infelizes obsessões. Quer dizer, o trabalho, né, direto, o tempo todo dobrado. Isso é a turma do Miranda, né? Aí ele fala que os cuidados com desencarnados da linha de frente era muito grande. Então, a partir do momento que tinham da linha de frente, estava trabalhando, eles desencarnavam, eles tinham cuidado maior ainda, a fim de que o despertar deles não os levasse ao desespero ou ao desânimo em razão das tarefas concluídas. Que então também, a pessoa também está na hora você não vai lembrar que você programou, que nada, você acorda do outro lado, aí, não, você não está mais ali, aí a pessoa começa a ver, mas não pode ser, tem família, tenho isso, e aí eles devem dar sempre aquele passe confortante para que o espírito descanse, vai dormir, para acordar, deixar passar um tempo, inclusive que a família fica chorando, fica aqui, né, no planeta, aqui, na parte chorando, desesperada, enquanto isso, às vezes, eles se separam muito, muita gente assim, deixa a pessoa afastada, e só depois que já foi enterrado, já passou um tempo, né? Os que têm mérito não passam por nada disso, e só depois disso é que eles vão acordar, e aí já passou um tempo. E aí eles vão ser amparados para continuar. Aí talvez, e aí vão entender melhor, né? Então ele fala que todas as equipes funcionavam sob a direção de sábios administradores e especialistas, o que oferecia uma sensação de paz e de alegria sob o magnânimo socorro de Jesus. Os compromissos do grupo de Miranda nesses dias estavam restritos ao acompanhamento dos enfermos da Covid-19, simultaneamente aturdidos por interferências obsessivas. Tá vendo? Ele está sempre frisando que eles foram para cuidar dos enfermos e especialmente aqueles que estavam com aquelas as obsessões, tanto que o livro inteiro vai mostrar reuniões mediúnicas o tempo todo para poder mostrar como eles estavam trabalhando. O Spinelli vai falar aqui agora, que explica o grupo, né, que uma imitação de exército está na psicosfera do planeta, inspirando muitos dos seus membros, ora reencarnados, cuja sintonia permite que estabeleçam conflitos de comportamento entre minorias e a grande massa humana, para que se transforme em movimentos de violência. Então, são aquelas minorias que estão tocando, e aí ele fala, eles se equiparam de ódio no além. Estão em muitos grupos de justiça pela igualdade de valores e de direitos. Também é outra coisa que eu acho muito importante. Muita gente reclama que é igualdade de valor e de direito, só que não quer ter dever nenhum. Então ele fala, mas também deveriam ser de deveres morais e sociais. Porque quando você fica querendo valor que é direito, você também tem que entender que você tem os seus deveres. E aí tem uns grupos aí extremistas, fanáticos, que entram nessa vibração aí, que aí é o fanatismo por isso, e não tem o dever moral, social, dever moral. Então, tem muitos desses que querem igualdade de valores, mas o dever moral está no zero, né? Então, ele fala que isso vem gerando batalhas diárias. Isso é o Miranda falando, tá? Mas eu concordo plenamente com ele. Estou aqui porque dizendo que eu realmente penso assim. Entre estes estão líderes fanáticos e ociosos, tá vendo? Falei que fanático. O fanatismo leva à loucura, a pessoa não consegue enxergar o ponto de vista do outro. Então, fanáticos e ociosos, estimuladores de anarquia e baderna, a fim de estimular os tumultos e causar prejuízos incalculáveis. Sempre que vocês olharem para uma pessoa fanática e com esses grupos que fazem estimula a anarquia, a baderna, nós temos que ir fazer isso, pode contar que a pessoa está
orientada pela galera que está na psicosfera do planeta, como diz aí o Spinelli, inspirando os seus membros que estão reencarnados. Tá? Era todo mundo ali, todo mundo vindo lá da Cidade da Justiça ou de outras áreas, né, desse estilo. Só que todos esquecem que o Senhor dos Mundos vela pelo universo. A gente sabe, Jesus está no leme, está comandando tudo, nosso governador, nosso irmão maior. Então, fé, confiança, né? E terminando aqui, ele vai falar que as reuniões mediúnicas além do corpo faziam parte da habitual programação das instituições espíritas, a fim de praticar a caridade mediante a iluminação de consciências e mudança dos propósitos maléficos para o trabalho do progresso geral. Aquela ação de deslocamento das áreas, que seriam transplantadas para outras dimensões, continuava, sem qualquer perturbação de um ou outro labor. Estavam lá levando eles inteiros, eram eles e os seus habitantes, e eles nem estão sabendo de nada, estão sendo levados, só vão acordar lá no outro orbe já, por conta do desequilíbrio deles, né? E aí ele comenta que agora já estava programado o encerramento das narrativas de Miranda, né? Isso ele estava falando, mas aí, no caso, eu coloquei só para a gente ficar mais claro, que as narrativas dele vão encerrar no que tange ao novo mundo de regeneração. Após as recomendações dos nobres benfeitores, eles continuaram auxiliando a implantação do bem em toda parte, e disseminando o amor sob todas as formas possíveis. Na noite próxima, teriam uma avaliação por um dos responsáveis da área e receberiam novas diretrizes para o prosseguimento da assistência, enquanto a pandemia esteja com a grande... Aí a última frase que ele vai deixar frisando bem, né? Enquanto a pandemia esteja como a grande selecionadora dos elementos humanos no empenho do bem. Então, a pandemia veio para selecionar. Não somente o joio do trigo, né? Não somente as pessoas que são boas e as que são más. Tem as boas que precisam continuar trabalhando, ajudando o outro lado. Tem as boas que se candidataram a ser, inclusive, ou cobaia, ou a pessoa que vai ficar, que eles já estavam quitando alguns débitos, ou aquela boa que vai estar mesmo abnegada no trabalho e se voluntariando, né, para isso. Tem as pessoas que realmente muita gente estava saindo porque a vibração não bate com o que vem por aí, né? Muitos estão saindo e vão vão reencarnar, como nós falamos lá no começo ali, que falou que está tendo reencarnação em massa, né? Que está acontecendo. Então, isso, no próximo, que esse agora também está muito ligado ao próximo capítulo, que eu já estou lendo ele, o próximo capítulo, ele até falar, e aí a data que tem uma referência lá até que o Chico Xavier comenta, desde 1947 que eles falaram que estavam tirando esses espíritos para reencarnar. Ou seja, nós aqui, né, todos aqui que estão aqui, inclusive, podemos ser um desses que já estão na sua chance. Lógico que a gente já está programado, eu acredito muito nisso. Desde, se eu tenho uma noção assim, de muito tempo que eu acho que estava programado alguma coisa para a gente passar nessa existência, e veio, né, que é essa benção da pandemia que veio para a gente estar participando disso aqui. Isso aqui é uma coisa que realmente, né, para qualquer um, nós estamos dentro dessa vida aí, né, milênios que a gente já tem, está sendo um divisor muito grande que veio tudo para auxiliar a gente muito na evolução. Nós estamos aqui estudando, tentando entender alguma coisa para conseguir pegar isso e aplicar, né, na nossa evolução. Então, eu acho que a gente está com uma faca e o queijo na mão, todas as diretrizes, está na hora de a gente caminhar. Então, nesse caso, nós estamos junto deles aí. Tinha mais um arquivo, mas não vai dar tempo, eu vou mandar para vocês pelo grupo, né, para poder acompanhar lá, porque são vários slides, mas são específicos de obsessão, e é um resumo assim que ela faz com bastante fotos, né, aqueles desenhos que a Jussara faz, e aí eles passaram para a gente, eu vou repassar para vocês, e agora nós temos aí 8 minutos para comentar. Carla, o que você viu aí, que você até agora não comentou quase nada, que eu já passei já o capítulo antes, o que você preparou aí para comentar? Não, eu deixei um pouco a palavra para as meninas que falaram muito bem, maravilhosamente. Eu só diria, assim, para finalizar, que nós temos muito que agradecer a essas pessoas da linha de frente, né, que são verdadeiros heróis anônimos,
sofreram muito no início da pandemia, quando era tudo muito desconhecido. A gente ainda tem ainda é um mistério, né, essa doença, mas já se tem um pouco mais de noção, né, de como é, mas no início foi um momento de terror mesmo, né? E os profissionais da saúde, todos que trabalham em hospitais, né, foram grandes heróis, são grandes heróis, fizeram muito pela saúde, pelas pessoas, em todos os hospitais, sejam públicos ou particulares, foi uma grande união, né, dessa categoria, de pessoas maravilhosas que a gente só tem a agradecer, né? E como o Miranda falou, né, prorrogando as vidas para que chegasse a vacina, né, como chegou, né? Então, aplausos, né? Nós temos que agradecer e dedicar nosso coração a todos eles. Quem mais, gente? Fala aí. Gente, é assustador. É porque eu não sei se vocês viram, muito antes dessa pandemia, quantos filmes nós vimos de pandemias acontecendo, é quase como se fosse um aviso espiritual para que a gente tomasse cuidado, né? Para que a gente, né? Quantas pessoas tiveram que se sacrificar por isso? Eu achei que, como a Carla falou, essas pessoas que se dedicaram, que se entregaram, né, para cuidar do outro, merecem não nossos aplausos, mas nossas orações, né? Que eles se fortaleçam cada vez mais e continuem se doando, porque isso é uma doação, né, Su? É uma doação grande que muitas vezes as pessoas deixaram de pensar em si para poder ajudar o próximo, né? E aí, realmente, aplausos para ele, orações, tudo de bom, que Deus ilumine cada vez mais, né? Carla levantou a mão. E também, né, eu complementaria os cientistas, né? Gente, a gente conseguiu as vacinas em menos de um ano. Né? Até no meio da pandemia, para pensar nisso. Gente, como a medicina está evoluindo, a pesquisa está evoluindo. Né? A gente deve a nossa saúde, né, a eles também, aos pesquisadores. E, claro, os médicos, como as meninas já disseram, né, que praticamente deram sua vida para resgatar as outras. Né? Então, é muita emoção, muita gratidão. Né? Estou até emocionada. É mesmo. Né? Quem mais fala? Vera? Então, e os médicos, os cientistas que estavam estudando, a gente escutou também, muita gente falava, né? Algumas pessoas que não entendem, não adianta, que também não é da área delas. Ah, essas vacinas, como é que está sendo descoberta rápido? Gente, isso aí é desde 2002 que eles estavam fazendo a vacina. A base da vacina vem desde outros vírus parecidos, 2002, 2003, de outras epidemias que já tinham acontecido, né? Mas as pandemias, mas era uma epidemia, porque não estava tão no mundo inteiro, o próprio H1N1. Então, eu, quando estive lendo sobre isso, logo falei, eu assim, tipo, tranquilizei. Lógico que demora 10 anos fazer a vacina. Sim, mas essa vacina já está desde 2002, 2003. Eles já tinham uma base, era só agora continuar a partir dali para pegando este vírus específico. Então, só quem vai poder pega, mesmo que não entenda, tenta ler um pouquinho, e tem umas explicações mais simples, para não sair por aí falando besteira, né? E sendo negacionista, e com vacina, e com doença, para poder falar mal do negócio se você não entende. Então, não é assim. Eles se dedicaram, né, como você falou, demais, mas partindo já de uma, né, talvez a história do aviso da Denise, estudo, né? Partindo de uma coisa que já tinha acontecido, né, que já estava rolando, e daí... Acredito que foi até por causa da epidemia do Ebola, né? Já tinha um estudo preparado. Eu sei que assim, tem a ver... Um stand-by ali, né? Só tem a ver acrescentaram também corona. O mesmo vírus, na verdade, portanto que fala que é o novo coronavírus, que é o mesmo vírus que está modificado, mas já tinha esses estudos acontecendo. Então, não, assim, gente, eles se dedicaram muito, claro,
mas também não é porque fizeram correndo nem que foi mal feito, né? E os que estavam trabalhando, e a história da medicação, que essas polêmicas todas, ninguém sabe o que dá, não sabe o que não dá, se é remédio, é vírus, vírus não tem, né? Antibiótico é uma bactéria, vírus não tem remédio, você pega o vírus, e aí tem umas coisas que ajudam o corpo assim, né, a se fortalecer. Então tem todos esses aí acontecendo, até hoje ainda acontece muito, não é nada decidido para assim, tipo, acabou, é aqui, pronto, pega o pacotinho, leva seu kit porque vai dar certo, porque não é. Cada pessoa tem a sua reação, cada pessoa tem a sua programação, né? E aí, daí a gente Eu vi até no jornal, né, que os Estados Unidos estão pesquisando um medicamento para a Covid, né? Já está em andamento. Eu fiquei assim, gente, que impressionante, né? Eles vão continuar, né? Isso aí tem tudo para seguir, né? A ciência está para isso mesmo, né? Então, acabamos esse penúltimo capítulo. Semana que vem será o último, capítulo 20, menor, aí vamos ter os comentários e pronto, deem uma lidinha antes para ver se vocês conseguem, inclusive, cada uma dá uma contribuição para a gente fechar, o que achou do livro inteiro, né? Pega assim, umas coisas que vocês acharam mais importantes do livro todo e fala pelo menos 2, 3 minutinhos que vocês acharam, que aí, às vezes, uma coloca observação que a outra não viu. Carla agora faz a oração, que já temos 1 minuto e meio para fechar nosso estudo de hoje. Gente, foi um prazer muito grande. Vamos fazer o nosso agradecimento. Senhor Jesus, agradecemos-te as bênçãos dessa hora, rogando-te força para fixar as tuas lições sublimes em nossa própria conduta. Ajuda-nos, Mestre, na execução da tua vontade e, muito agradecidas, pedimos ao Senhor que abençoe todo o nosso planeta e a todos os profissionais da linha de frente, como nós aprendemos aqui nesse capítulo tão bonito, desse livro tão bonito de Miranda, que Jesus nos permitiu ter esse conhecimento. Muito obrigada, Jesus, por essas bênçãos. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Beijão. Tchau, gente. Estou terminando. Até a próxima. Fiquem com Deus, muita paz. Tá. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem.